Samuel 16, a partir do verso 1. Querido, esse é um texto muito conhecido. Está dentro do contexto em que Samuel foi tocado por Deus para ir em busca do rei que ele tinha que ungir. E você conhece, Samuel vai até a casa de Jessé. É interessante. Jessé fala de uma casa paterna, cuja descendência são descendência de reis. É interessante o perfil de Jessé, né? Esse pai, esse líder, que todos os seus filhos eram filhos da guerra e com perfil de governo. É interessante nós, como pais, que temos filhos, ou eles filhos biológicos ou filhos espirituais, nós precisamos ter essa mentalidade, querido. Que tipo de descendência eu estou gerando? Os meus filhos, eles têm perfil de valentes, perfil de governo, ou eu estou criando filhos para a escravidão? Jessé é um testemunho. A casa de Jessé era uma casa de valentes, de guerreiros e de reis. Tanto que Deus direciona Samuel para a casa de Jessé, porque Jessé tinha uma fama. Os filhos de Jessé eram conhecidos, os filhos de Jessé eram famosos, os filhos de Jessé eram convocados para as batalhas. Os filhos de Jessé tinham um perfil de valentia, de força, de integridade, de ousadia. Então era uma casa de reis e casa de valentes. Que a tua casa seja uma casa como essa, amém, queridos? Que os teus filhos sejam como os filhos de Jessé. Que a tua descendência seja uma descendência de valentes e com perfil de governo, amém, queridos? Queridos, nós somos pais de uma geração. Eu e vocês estamos numa igreja como essa, recebendo uma palavra, uma unção, uma ministração do Espírito Santo, como nós temos recebido, porque fomos gerados. Houve pais que nos geraram, houve uma descendência, houve uma geração antes de nós, que pagaram um preço e criou-nos com esse perfil, um perfil mais ousado, um perfil mais leve, um perfil com mais entendimento da obra do Espírito, com mais fome pela presença de Deus. É a casa, queridos, você é aquilo que a casa do teu pai te fez ser. O teu pai, a tua paternidade vai definir o perfil que você é. E quando eu falo de pai, eu não estou falando somente do pai biológico. O pai biológico, ele tem uma função muito tremenda, mas se você perceber isso, o pai biológico, ele anda com você por um tempo. A influência do pai biológico, ele vai até você por um tempo, porque depois você sai da casa do teu pai, e a casa do teu pai, que era uma casa de provisão, uma casa de educação, você sai da casa do teu pai muito cedo. Você casa, ou você vai estudar, ou você vai trabalhar, e o vínculo com a casa do teu pai, paterna, biologicamente falando, ele é cortado muito cedo. Mas você tem muitos pais, você começa a andar com pessoas que te mentoreiam, você começa a ter influência dos mais diversos segmentos. E esses segmentos, elas passam a exercer uma paternidade, começam a formar um perfil na sua vida. E essa influência, essa casa que você se submete, vai determinar o destino que você vai ter. Qual é a casa que você pertence? Qual é a influência paterna que você está recebendo? A Bíblia diz que a casa de Jessé era uma casa paterna que gerava reis e valentes. O contexto é esse. E a Bíblia diz que o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Deus o enviou a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: você vem em paz, Samuel? Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei isso. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Tremendo esse texto, não é, queridos? Esse texto você sabe de cor, você já ouviu vários sermões, você já leu, você já fez essa oração, mas eu quero introduzir e colocar mais um pensamento para você a respeito desse texto. Queridos, a Bíblia diz que quando Samuel ele foi escolher o rei, ele foi pela aparência, ele foi pelo externo. Várias lições nós podemos tirar daqui, mas a aparência já havia enganado Samuel uma vez. A aparência já havia iludido Samuel uma vez. Ele já havia ungido Saul por causa da aparência. Saul já tinha dado um golpe nele. E ele já tinha uma frustração. Mas mesmo assim, Samuel ainda não havia aprendido uma lição. Não tinha aprendido como Deus vê. Eu não sei se você é igual a Samuel, mas Samuel demorou para aprender uma lição. E às vezes nós também somos assim, né? Passamos, erramos, e erramos, e erramos, e erramos. Aí até um dia aprendemos a lição e não erramos mais. Mas aqui Samuel, ele foi novamente, e ele estava cometendo o mesmo erro que ele cometeu outrora, com a unção de Saul. E Deus fala para Samuel: Samuel, para. Calma, eu já rejeitei isso. Você está indo pelo mesmo caminho de outrora. Deixa eu te ensinar uma lição, Samuel, agora. Deixa eu aproveitar a oportunidade. E eu quero ensinar a você uma lição. E a lição que eu quero te ensinar hoje, Samuel, é que eu tenho um jeito diferente de ver. Eu olho o coração. Eu tenho uma habilidade de ver o que é feito no escondido, no secreto. Eu tenho um carinho todo especial com aquilo que é no secreto, com aquilo que está em oculto. É dali que eu faço as minhas avaliações. É dali que eu sondo as intenções e os desejos dos corações. Eu não vejo como você, Samuel. Eu vejo o que está no coração. Querido, essa é uma lição que Samuel passou a aprender. Não tivemos outro exemplo de Samuel ungindo outro rei, mas eu tenho certeza que se houvesse uma outra oportunidade para Samuel ungir um outro rei, ele não iria cometer o mesmo erro, porque Deus está trazendo um princípio para ele. E esse princípio que eu quero trabalhar com você nessa noite é sobre o Deus que vê o secreto, Deus que vê o que está no coração, o Deus que consegue enxergar aquilo que ninguém vê. Ele tem essa habilidade. Ele tem essa sabedoria. A Bíblia diz, queridos, que Deus, Ele consegue ver o que está oculto, o que está escondido. A Bíblia diz, se você se esconder no mais profundo do abismo, até ali Ele vai te ver, porque Ele consegue perceber todas as coisas. E quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, se você dá um salto na sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 6, o próprio Jesus está nos ensinando algumas coisas que eu acredito que ele aprendeu com Samuel e suas experiências, aprendeu com o Espírito Santo. Mateus no capítulo 6, Jesus ele está ensinando sobre os fundamentos do reino. E ele diz: olha, eu vim aqui estabelecer o reino de Deus. E ele diz que no reino de Deus tem algumas colunas que sustentam o reino. Tem alguns fundamentos que são verdadeiras colunas, que fortalecem o reino, que sustentam o reino. E ele fala dessas colunas, se me referindo à oração. Essa coluna também se referindo a jejuns. E ele se refere a colunas desse reino, se referindo a esmolas. E essas três colunas que Jesus cita, que sustentam o reino, que são práticas comuns ao reino de Deus, ele tem um detalhe. Por exemplo, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 1, ele diz assim: tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês forem der esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros.
eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, em secreto. Jesus está dizendo, olha, um dos fundamentos do reino é dar esmola, é ajudar o necessitado, é abençoar as pessoas de acordo com a necessidade delas. Mas ele diz, sabe como que é a maneira correta? É fazer isso de uma maneira que em secreto. As coisas em secreto, ele diz, essas eu recompenso, essas eu valorizo. Não é para ficar tocando trombeta, não é para ficar anunciando, olha, eu ajudei, eu dei, eu fiz, eu acho. Ele diz, faça em secreto. Por que o secreto? O secreto é um princípio do reino de Deus, queridos. Parece que o secreto é o que Deus estava ensinando para Samuel. Samuel, eu não olho o externo, eu olho o que está no coração, o secreto. Eu gosto do secreto, eu gosto de lugares ocultos e íntimos. Aí ele vai para a segunda coluna do reino, ele fala sobre oração. E ele tem todo um ensinamento sobre oração. E ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê vamos lá, vamos interagir aí, queridos, né? Aí você não dorme, eu não fico aqui falando sozinho. Vamos lá. Então vai lá. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, quando você for orar, ore ao teu pai que está em secreto. E aquele que te vê em secreto, aquele que tem uma habilidade de saber o que você está fazendo, de saber e sondar o teu coração. E ele vai para uma terceira coluna do reino, aonde ele fala sobre o jejum. Olha interessante o que ele fala do jejum, no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê em secreto. As três colunas que sustentam essa nova mentalidade de reino que Jesus está falando, ele diz, tem que ser no secreto. Tem algo especial, tem algo que Deus valoriza, tem algo que Deus derrama uma porção especial para aquilo que eu faço em secreto. Querido, quando você estuda um pouco a história bíblica, o mover de Deus, Deus mandou construir um tabernáculo, e Deus disse para Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero andar com o meu povo. E a Bíblia diz que nesse tabernáculo havia um lugar escondido, um lugar bem secreto, um lugar bem íntimo. E esse lugar era o lugar que só uma pessoa podia entrar, que era o Santo dos Santos. E aquele lugar que era secreto, que ninguém via, ninguém sabia o que acontecia ali, ninguém podia sondar, ninguém podia divulgar, era um lugar secreto. Naquele lugar secreto, a Bíblia fala que a glória de Deus vinha sobre o sacerdote, a unção vinha de uma maneira extraordinária sobre o sacerdote tinha um contato com uma glória, o sacerdote tinha contato com o Deus de Israel, no lugar secreto, no lugar íntimo, no lugar onde os olhos não veem, um lugar onde os ouvidos não conseguem ouvir, um lugar onde nada pode aplaudir, era o lugar onde Deus mais se manifestava. Querido, o secreto é um princípio. A vida do secreto é um princípio do reino de Deus, que fortalece uma geração, que sustentou uma geração, que conduziu os profetas, que conduziu o rei Davi. E Deus estava ensinando isso para Samuel. Samuel, deixa eu te ensinar. Eu gosto do secreto. Eu gosto do que ninguém vê. Eu gosto dessas coisas íntimas. Eu gosto, é o meu jeitão, Samuel, é o meu jeitão. Queridos, meu pai, ele está em secreto. As maiores experiências que eu já tive, e que mudaram a minha vida para sempre, que deram rumo, que me deram destino, foram experiências que eu tive em secreto.
Eu me converti e eu venho de uma linha evangélica muito tradicional. E nessa igreja que eu frequentava, que meus avós já eram dessa igreja, e ela era uma igreja muito tradicional, eu não sei quantos vieram de uma igreja tradicional, mas a igreja tradicional, principalmente naquela época, ela não acreditava no mover do Espírito Santo. Ela não dava espaço para o Espírito Santo. Doutrinariamente falando, eles até criam no Espírito Santo, mas a prática, ninguém via o tal do Espírito Santo. E era ensinado isso, isso era para aqueles tempos, isso era para aquelas épocas. Porém eu já, ali saindo da adolescência, começando a minha juventude, eu comecei a me relacionar com os irmãos que eram mais da linha pentecostal, e esses caras eram cheios do fogo, esses caras tinham uma unção, tinham uma paixão por oração, oravam, evangelizavam, Deus usava eles para curas, e eu ficava olhando, mas meu pastor disse que isso não existe, meu pastor disse que não é bem assim, e ele dizia, teu pastor está por fora, né? Imagina, piazada, tudo ali. E eu perguntei, mas o que vocês têm, o que vocês fazem? E eles perguntaram, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Mas o que é isso? Eu não sabia, não era ensinado. A minha escola bíblica dominical nunca me ensinou sobre isso. Meus professores não sabiam, talvez nem quem era o Espírito Santo. Mas os meus amigos sabiam. E eu comecei a desejar o tal batismo com o Espírito Santo. E queridos, eu procurava as vigílias que aqueles irmãos iam, eu ia atrás deles, junto na vigília, leve eu junto, não, você não crê, não, mas me deve, eu implorava e eles me levavam, eu era o mais novo da turma, e eu ia nas vigílias, e eu dizia, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu via um orando em língua, eu via outro sapateando, eu via outro profetizando, e eu ali frio, geladão, não sentia nada, não sabia nada. E eles diziam, para você ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão, você tem que começar a dar uns pulinhos. Então eu começava a dar uns pulos, e nada do batismo do Espírito Santo. Um outro diz, você tem que começar a dizer glória, 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 e vai falando, até enrolar a língua. E tinha todas as fórmulas para ser batizado com o Espírito Santo. Mas nenhuma delas funcionava, e eu tinha um bloqueio, sei lá o que eu tinha no meu coração, mas o tal do Espírito Santo não me queria. Aí um dia, um colega meu me deu um livro, e o livro o título do livro é A Chave da Vida Sobrenatural. E eu peguei aquele livro e comecei a ler o livro. Mas antes disso eu comecei a me relacionar, a conversar com esses pastores, desses meus amigos. E eles diziam para mim, é pela fé. Tudo que eles estão falando é bobagem. Não precisa dar pulinho, não precisa dizer glória. Você precisa receber pela fé. E eu dizia, mas como é pela fé? Eu não conseguia entender o que era pela fé. E ele ia para o outro, ele dizia, pela fé. Um dia eu fui num congresso, e o nome do congresso era Congresso de Batismo com o Espírito Santo. Pense, querido, uau, era tudo que eu precisava. E eu fui atrás daquele congresso, e lá o preletor, um homem do fogo, uma geração, todos jovens ali sendo... E esse pastor, ele dizia, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu dizia, eu quero, eu aqui, aqui eu. Ele dizia, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ser pela fé. Querido, aquilo me murchava, aquilo me desanimava. Eu não conseguia entender o que era pela fé. O Espírito Santo era muito complicado para eu entender ele pela fé. E aí eu ganhei esse livro. Eu li aquele livro, um irmão me falou, esse aqui vai te ajudar, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu tinha já como hábito, todas as noites, eu chegava em casa, eu não ia dormir sem ter um tempo de leitura bíblica, tempo de oração, ler um livro que eu estava lendo, isso com 17 para 18 anos. Eu tinha isso, aprendi a fazer isso, tinha um zelo. Então às vezes eu ia dormir meia-noite, 1h, mas eu tinha que cumprir essa tarefa, era uma leizinha que eu tinha estabelecido, mas funcionava para mim. E ali era o meu lugar íntimo, era o meu lugar que eu tinha com Deus. E eu comecei a ler aquele livro, e havia um capítulo do livro que dizia, como ser batizado com o Espírito Santo. Eu, uau, esse era o que eu estava precisando. E a primeira frase, no primeiro parágrafo, na primeira linha daquele capítulo dizia, você precisa receber o Espírito Santo pela fé. Eu falei, não, esse livro não presta. Mas eu fiquei pensando, querido, quase que uma angústia no meu peito, pela fé, pela fé, pela fé. E eu sozinho, não tinha ninguém, os pais dormindo, só o meu quarto com a luz acesa, já era mais de meia-noite. Eu sentado, eu tinha uma escrivaninha no meu quarto, uma cadeira. Eu sentado naquela cadeira, eu li mais uma linha daquele capítulo, e de repente, eu disse assim, é pela fé. E quando eu disse isso,
algo me fez entender que era pela fé. Uma presença me tomou, me jogou da cadeira. Eu caí naquele chão sozinho, em plena madrugada daquele dia. Querido, aquela noite, naquela madrugada, sozinho, no meu lugar secreto, eu fui batizado com o Espírito Santo. Tinha 18 anos, começando a minha vida, o Espírito Santo me encheu naquela noite. E nunca mais eu fui o mesmo. Traçou meu destino. Eu fui em vigílias, eu fui em congressos, eu fui em morro, eu fui em todos os lugares, com as pessoas mais diversas que você pode imaginar. Mas no meu lugar secreto, eu tive a maior experiência com o Espírito Santo que eu já tive até hoje. Ele mudou a minha vida. Fui transformado. E Deus diz assim, quando a Bíblia fala, quando Deus está falando para Samuel, e quando a Bíblia está falando dos lugares íntimos, dos lugares secretos, Deus está falando, eu tenho algo com isso. Eu tenho um particular com isso. Eu sei me mover, eu gosto desses lugares íntimos. Passou um tempo, eu estava recebendo, eu estava com um chamado no meu coração. Eu tinha um chamado ministerial. E eu estava em crise. Eu me lembro que eu cheguei para os meus pais. Meus pais não eram abastados, não tinham condições, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Sempre trabalhei para ajudar em casa, mas eu estava em crise. Eu estava numa crise terrível. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu tinha um chamado, mas também tinha que trabalhar, tinha que viver a vida, tinha que fazer faculdade, eu tinha que decidir o que eu tinha que fazer da minha vida. Eu estava em crise. Aquele batismo com o Espírito Santo me colocou em crise. Eu cheguei para os meus pais e falei, pai, mãe, eu preciso de um tempo, eu preciso orar, preciso buscar Deus. E eu conversei com meus pais e falei, eu quero que vocês me dêem um tempo. Eu queria que vocês me sustentassem por pelo menos 6 meses. Que eu quero buscar Deus, eu quero buscar uma direção para a minha vida. Pensa que eu tinha 19 para 20 anos. E meu pai não entendeu nada, falou, agora ficou louco. Virou vagabundo agora, sabe o que vai falar? Eu tenho um filho vagabundo. A minha mãe, um pouquinho mais espiritual, eu disse, filho, eu estou te entendendo. Então faz o seguinte, 6 meses você pode ficar tranquilo. Nós vamos cuidar de você. 6 meses, hein? E querido, eu tinha uma barraquinha, um violãozinho, e eu passava a semana inteira. Eu tinha perto da casa da minha mãe uma pedreira, sabe essas pedreiras abandonadas? Que começa a subir água. E eu ia para aquela pedreira no meu lugar secreto. E eu ficava lá, orando, passava o dia todo jejuando, sol batendo na cabeça. E era bem fundo, porque eles cavaram fundo, então lá em cima eram uns caminhos que as pessoas passavam lá em cima, gritavam, ei! Né? Pensavam que eu era louco, jogavam pedra em mim, eu tinha que me desviar, né? Pensavam, o que esse louco está fazendo aí no meio do mato, né? E eu ficava ali, naquela pedreira que era um lugar deserto. Os meus companheiros ali era coruja, né? Andorinha, aranha, cobra, sapo, girino, era tudo que tinha ali, meus amigos. Eu ficava ali, às vezes evangelizava eles, profetizava, né? Eu estava treinando, quando eu for pregar, eu vou pregar assim, ficava pregando para eles. Ali era o meu lugar secreto. E querido, eu fiquei por um período longo ali, talvez uns 6 meses frequentando aquele lugar, orando, buscando direção de Deus. E às vezes, querido, o Espírito Santo vinha sobre mim ali, me dava palavras, eu profetizava. Eu começava a profetizar para aquelas pedras, eu profetizava naqueles lugares. Eu declarava um novo tempo, eu declarava um avivamento. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas o Espírito vinha sobre mim e eu estava cheio, imagine, estava tomado. Até que venceram os 6 meses, e o Espírito Santo me deu direção, eu sabia o que eu tinha que fazer, sabia qual era o rumo que eu tinha que tomar, voltei para casa, me apresentei de novo, voltei a trabalhar, né? Acabou a fase, o seguro-desemprego tinha terminado, e aquele lugar se tornou o meu lugar secreto. Querido, aquele lugar era um lugar horrível, lugar de mato, abandonado. À noite as pessoas iam lá, muitas vezes usar droga, se prostituir. Era um lugar que as pessoas tinham medo de passar. Ficavam ali. E naquele lugar Deus me dava palavras, eu profetizava. Eu, de uma certa maneira, eu declarava que aquele lugar ia ser um lugar de vida. Aquele lugar ia ser um lugar de alegria. E eu profetizava ali.
Eu declarava sobre a minha cidade. Enfim, passou o tempo, fui embora, segui o destino que o Espírito Santo tinha me dado, mudei daquela cidade. Passou uns anos, queridos, passou uns anos. Mudou o prefeito da cidade. E o prefeito daquela cidade, ele entendeu que, ele enxergou aquela pedreira. Ele achou que aquela pedreira era um lugar legal. E eles desenvolveram um projeto, entraram com as máquinas naquela pedreira. Tiraram toda a sujeira, tiraram as aranhas, as cobras, né, os girinos, os sapos, tiraram tudo. No lugar daquela sujeira, fizeram uns lagozinhos com a água que escorre das pedras, colocaram peixinhos dourados, colocaram flores, fizeram calçadas. Aquele lugar antes, que era um lugar deserto, um lugar que não valia nada, um lugar de terror, agora as famílias se reúnem naquele lugar. É um lugar de lazer. É um lugar que da onde Deus me dava uma palavra no secreto, eu liberava a palavra, e aquele que te vê em secreto, começa a usar você, começa a abençoar você, começa a liberar. Querido, a prefeitura também decidiu fazer um palco, bem num canto, dava uma acústica legal, e aquele palco, agora, terminaram a praça, e eles resolveram dar um nome para a praça. Resolveram, vamos batizar essa praça, vamos dar um nome para a praça. A minha mãe me liga e fala: Kelsey, lembra da tua pedreira? Eu falei: lembro. E daí, mãe? Como é que está aí? Vem aqui, você precisa ver. Eu fui lá, e eles inauguraram, deram um nome para a praça, e deram o nome da praça, a Praça da Fé. Tremendo, né? E eles fizeram aquele palco, e aquele palco, os crentes viram aquele lugar, e fizeram daquele lugar um lugar de avivamento. Silas Malafaia, grandes pregadores, bandas tocam naquele lugar, vidas são salvas naquele lugar. Um lugar que não era nada, um lugar de deserto, um lugar de cobras, um lugar de terror. O Deus que te vê em secreto, Ele que vê o que está feito no escondido, Ele vem, te recompensa, te usa, transforma, abençoa. Vocês estão entendendo? As maiores experiências que eu tive, que mudaram minha vida, que me deram destino, elas foram conquistadas no lugar secreto. Querido, muitas vezes nós temos comunhão com Deus, em cultos como esse, gostoso, você está livre, você clama ao Senhor. Mas se você quer ver um mover extraordinário de Deus na sua vida em particular, se você quer começar a ver respostas de Deus, mover de Deus extraordinariamente na sua vida, você precisa ter o teu lugar secreto. Você precisa criar o teu cantinho, você precisa ter um lugar onde que você fecha a tua porta, entra e em segredo, e em secreto, você tem o teu tempo com Deus. Você começa a ter umas experiências. Querido, todas as vezes que Moisés tinha um problema de conflito, que ele tinha que administrar um problema, uma gestão de conflito, a Bíblia diz que Moisés se retirava do povo, ia para um lugar na sua tenda, e em secreto, ninguém via. A Bíblia diz que todo o povo ficava na porta da sua tenda olhando: ó, Moisés está indo para o lugar secreto. E quando Moisés entrava no lugar secreto, ele ficava lá, ele saía do seu momento secreto, ele saía com direções, ele saía com respostas, ele saía com soluções, ele saía com bênção para aquele povo. Querido, muitas vezes você está em conflito, muitas vezes você não sabe o que fazer, e você corre a conselhos daqui, você corre a alternativas lá. Querido, se você entrar em secreto, e se você começar a desenvolver uma habilidade e uma intimidade com esse Deus que se relaciona com o secreto, você sai do teu secreto com respostas. Você sai do teu secreto com vitórias. Querido, a Bíblia diz que no início do ministério de Jesus, querido, a Bíblia diz que João avistou Jesus e Jesus foi para ser batizado. João batiza Jesus. A Bíblia diz que os céus se abriram. O Espírito Santo, como em forma de pomba, veio sobre Jesus. Uma voz foi ouvida do céu, testificando quem era aquele garoto que estava sendo batizado. A Bíblia nos mostra que Jesus estava pronto. Ele tinha sido testificado, confirmado pelo Pai, o Espírito Santo estava sobre ele, não é verdade? Havia sido batizado, havia sido introduzido no projeto, tudo pronto, tudo certo. Era para começar tudo, era para sair arrebentando no seu ministério. Eu acredito que a mãe de Jesus toda orgulhosa: olha, esse é o meu filhão, hein? Viu, José? Olha aí o que deu o nosso filho, né? Todo mundo orgulhoso, os vizinhos, as fãs de Jesus, né? Tudo feliz: aí Jesus, uhul, vai lá menino.
A Bíblia diz que em vez de Jesus ir começar o seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva para o deserto. E ele ficou em secreto no deserto. Ninguém sabe o que Jesus fez lá. Ninguém viu Jesus lá. E querido, Jesus entrou no lugar secreto. Ficou no seu tempo em intimidade, sozinho. E quando ele sai do lugar secreto, ele já saiu com o diabo derrotado. O ministério dele já estava consumado. Ele já tinha toda a vitória que ele precisava. Ele já tinha todas as direções que ele precisava. E o diabo já tinha sido derrotado. Querido, o diabo só foi vencido na cruz como um ato profético. Mas o diabo, na verdade, foi derrotado lá no deserto. Lá no deserto. No lugar secreto é o lugar onde você encontra força, é onde você tem uma revelação, é onde você tem um entendimento. A Bíblia diz que Marta e Maria, aqueles dois casos típicos que nós conhecemos tanto, Jesus entra na casa delas, Maria toda agitada, Marta toda agitada, corre para um lado, corre para o outro, né, querendo agradar, querendo mostrar serviço, e fica incomodada, porque Maria está lá, sentadinha, num lugar só ela e Jesus. E Marta fica incomodada. E Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte do teu dia, querido? É aquele contrato milionário que você fechou? Bom, glória a Deus. Mas quando você entender que o melhor momento do teu dia é o teu momento em secreto com Ele, é o momento que Ele te visita, é o momento que Ele fala contigo, é o momento que Ele se revela a você, querido, você vai aprender os segredos do secreto. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: Deus quer te ver mais no secreto. Amém, queridos? Querido, quantos exemplos, né? A Bíblia diz que Jesus sempre levava os seus discípulos para lugares secretos, para estar com Ele, para falar com eles, para ensinar coisas novas. Jesus era um exemplo que sempre se retirava, subia os montes para ficar sozinho. Ninguém o via, ninguém sabia o que fazia. No momento da maior agonia de Jesus, que foi os finais dos seus dias aqui na terra, Ele leva os seus discípulos, mas Ele deixa os discípulos ao lado, e Ele vai à frente, fica sozinho, e ali Ele tem um relacionamento íntimo com o seu Pai. Quando foi a última vez que você teve um direcionamento, uma revelação, uma experiência íntima com o teu Pai? Os estudiosos, eles falam, quando falam do tabernáculo, eles ensinam que aquele lugar, o Santo dos Santos, a medida daquele lugar é uma medida para 2 pessoas. Cabe 2. Agora, uma pergunta intrigante é: por que cabem 2? Se ele foi feito só para 1? Não era para entrar em 2, não entrava em 2 no Santo dos Santos, só entrava em 1. Mas os estudiosos entenderam, e diante de pesquisas e tal, eles entendem que o Santo dos Santos é um lugar que cabe 2 pessoas. O poeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, que lá é um lugar para 2. Eu e o meu amado e eu. Amém, queridos? É um lugar só você. É um lugar só para você e Ele. Querido, nenhuma intimidade saudável, nenhum lugar de intimidade é saudável e é edificante se não for um lugar para 2. Alguém quer tentar intimidade com 2, 3, 4, 5, sei lá com quantos, mas não é saudável. É perversão. Mas o lugar saudável é um lugar para 2, em que o casal fecha a porta do seu quarto, entra em secreto e ninguém vê. Eles têm os momentos mais íntimos da vida deles. Não é assim, casais? É assim é Deus. Deus quer te convidar para um romance. Deus quer te convidar para um lugar secreto. Quando você olha em Atos capítulo 6, se você puder dar um pulo, nós já vamos encerrando. Atos no capítulo 6, existe uma dificuldade entre a igreja que está surgindo. A Bíblia diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Começou a ter problemas, começou a ter uma discussão, tudo bem, esses apóstolos aí ganhando dinheiro, esses apóstolos aí enchendo os bolsos, e o povo perecendo.
Começou uma discussão, começou uma acusação, dizendo, forçando esses apóstolos. E a Bíblia diz que os apóstolos têm uma direção. Eles dizem no versículo 3, Atos 6, 3: Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós, os apóstolos, nós, aqueles que temos um chamado, que temos uma missão, que temos um ministério, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vocês querem nos distrair com atividades? Vocês querem nos encher de tarefas? Mas nós não vamos entrar nesse caminho, não. Porque para nós, o lugar de intimidade é o que vai fazer mudar uma história. Querido, está na hora de você entrar no teu lugar secreto. Querido, a Bíblia nos fala que esses apóstolos entenderam junto com Jesus. A lição que eles aprenderam com Jesus é: a intimidade fala muito. Querido, quando nós estamos indo para um culto como esse, temos uma reunião como essa reunião é a celebração, onde o povo de Deus se reúne, onde nós buscamos fervorosamente a presença de Deus, o favor de Deus, celebramos, louvamos, honramos a Deus. Mas tem uma terra para ser conquistada lá fora. Você tem os seus desafios particulares, você tem os gigantes que você precisa derrotar. A Bíblia diz que quando Josué se deparou diante das muralhas de Jericó, que era a primeira conquista, a Bíblia diz que Josué deixou o acampamento, foi até as margens do Jordão, ficou sozinho, e quando ele está sozinho, um anjo do Senhor vem até ele num lugar secreto, não tinha ninguém com ele. O anjo do Senhor se apresenta a ele, dá a estratégia de guerra para ele, e Josué sai daquele lugar secreto, com a estratégia e com a vitória sobre a muralha de Jericó. Você está entendendo, queridos? Quando eu entro no meu lugar secreto, o Espírito Santo fala comigo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero desafiar você, eu quero inspirar você, na correria da tua agenda, no teu dia a dia, você parar um minuto, você deixar um instante da sua vida e entrar no teu lugar de intimidade. Queridos, eu tenho aprendido isso, e isso é um fundamento na minha vida, e eu amo estar com Deus, eu amo a presença dEle. Às vezes, a impressão que eu tenho é que eu chego naquele lugar, e Ele não está, é o meu lugar com Ele, é um lugar de reuniões que eu tenho com Ele. A Bíblia diz que Adão tinha o seu lugar secreto, a Bíblia diz que Moisés tinha o seu lugar secreto, a Bíblia diz que Elias tinha o seu lugar secreto, Jesus tinha o seu lugar secreto. Você precisa ter o seu lugar secreto. Às vezes você chega lá, queridos, e parece que Ele não está. Você começa a orar, você ora tudo que você tinha que orar, e você pensa que gastou 30 minutos, você olha no teu relógio, não passou nem 5, já passou por essa experiência, e você não tem mais o que falar, os céus estão fechados, uma angústia, um peso para orar, e você pensa, acha, Ele não está aqui, Ele se atrasou, Ele não veio. Mas de repente, querido, se você persevera um pouquinho mais, Ele vem. E quando Ele vem, tudo muda naquele momento. Quantas vezes você entra preso, amarrado, angustiado, morrendo de medo de uma circunstância, e Ele vem e te toca, e aquilo muda toda a tua história. Você sai ousado, você sai crente, confiante, porque Ele te tocou no lugar secreto. Amém? Querido, quando nós entendemos essa dinâmica de relacionamento com Deus, essa dinâmica de intimidade com Deus, nós conseguimos romper com a barreira da religião. A religião leva você para os templos, que leva muitas vezes você a cumprir com a tua obrigação de frequentar um culto. Essa semana eu já fiz a minha parte, já fui na igreja, né? Já ouviu gente falando assim? A religião leva você para o templo, porque o templo é o lugar que Deus mora, mas o reino de Deus te leva para o lugar secreto. Jesus disse: quando você for dar esmola, quando você for jejuar e quando você for orar, entra no secreto. Amém, queridos? Que você possa ter fome da presença de Deus, que você possa ter um desejo de estar com Ele, que você possa se apaixonar com Ele, por Ele. Eu me lembro de ouvir algumas músicas na minha época, né? Cirilo, David Keelan, aquela geração que tocou o Brasil, eles tinham umas músicas que eles diziam: eu tenho saudade de Deus. Eu ficava olhando, mas teologicamente não está certo. Saudade de Deus, Deus está aqui, como que eu sinto saudade de Deus? E eles cantavam: meu coração tem saudade, estou com saudade. Eu falava assim: esse povo é tudo herege, isso não é verdade, não é verdade. Mas depois que eu conheci o toque e a presença dele,
Muitas vezes, queridos, bate aquela dor da saudade. Já teve dor da saudade? Bate aquela dor da saudade. Eu digo, eu tenho que estar com Ele. Estou com saudade dEle. Eu preciso ir onde Ele está. E aí você se encontra com Ele. E Ele te toca. E Ele te abençoa. E Ele muda a tua história. Amém, queridos? Ele está em todos os lugares. Mas tem lugares íntimos, que Ele está de uma maneira mais intensa, mais especial. Eu quero convidar você nessa noite a começar a estabelecer momentos de intimidade com teu Deus. E querido, e tudo novo se fará. Você deixa de ser apenas um conhecedor, mas passa a ter intimidade com o Espírito Santo. É isso que Ele quer. Esse é o alvo de Deus. É para isso que Ele foi enviado na sua vida. Vamos colocar em pé. Vamos cantar mais uma canção. Aleluia. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: se você entendeu, comece a praticar. Amém, queridos?